Então, vamos para as questões, gente. Ó. A primeira questão, ele fala o seguinte, ó. Um corpo descreve uma trajetória circular com 1 metro de raio e velocidade escalar igual a 12 π metros por segundo. Qual o número de voltas realizada pelo corpo a cada segundo? Então, vamos lá. O que foi que ele está pedindo? O número de voltas. Então, o número de voltas está relacionado com quem? Está relacionado com a frequência. Então, nesse caso, a gente tem que descobrir quanto é essa frequência. O intervalo de tempo, ele deu que é de 1 segundo, né? Ele deu a velocidade linear, né? Que é a mesma coisa de velocidade escalar, e ele deu raio. Então, qual é a forma que a gente vai utilizar nesse caso aí? Veja, a gente vai utilizar, ó, velocidade 2π vezes o raio, vezes quem? Vezes a frequência. A gente vai usar isso, certo? Então, a velocidade nesse caso, ele deu, que é 12π, 2π vezes o raio. O raio ele também falou, que é quanto? 1 metro. E eu vou descobrir a frequência aqui, ó. Posso cortar, né? Esse 12, esse π com π aqui, ó. Aí aqui vai ficar 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes f, 2f. E do outro lado 12. Então vai ficar 12 dividido por 2, que dá 6, né? Então já achei a minha frequência aqui, ó. Que é de 6 Hz. E agora, o que é que eu faço? Agora eu vou determinar o número de voltas que ele está querendo, né? Ó, o número de voltas, nesse caso aqui, ó, a gente pode estabelecer aquela formulazinha da frequência, né? Frequência é o número de voltas por intervalo de tempo. A frequência é 6, que eu acabei de achar. O número de voltas ele quer. E o intervalo de tempo, ele falou na questão, ó, a cada segundo, tá vendo? Ou seja, a cada 1 segundo, né? E aí eu faço meio pelos extremos, aqui embaixo é como se fosse 1, ó. 1 vezes n dá n, 6 vezes 1 dá 6, ou seja, 6 voltas. Questão tranquila, né? Questão da UFPE. Então, a primeira questão já foi aqui, né? Ó, a primeira questão já foi. Tranquilo? Vamos para a segunda, né? Tirar uma foto, né? Dá um print aí, copia. Questão 1, tranquila, certo? Vamos ver a questão 2 aqui, ó. Ó, a questão 2, ele fala o seguinte, ó. As rodas de uma bicicleta possuem raio igual a 0,5 metros e giram com velocidade angular igual a 5 radianos por segundo. Qual a distância percorrida em metros por essa bicicleta no intervalo de 10 segundos, certo? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Eu tenho, veja que ele deu raio, ele deu velocidade angular, e eu posso descobrir a velocidade linear, né? Facilmente, ó. Veja, V é igual a ômega vezes o raio, não é isso? V, nesse caso aqui, eu vou descobrir. Ômega vale quanto? Ômega vale 5, que é a velocidade angular, e o raio é 0,5, ó. Então, 5 vezes 0,5 dá 2,5, né? O quê? Metros por segundo. Isso aqui é a velocidade linear, né? Não esquece disso. Então, já calculei a minha velocidade linear. E aí, agora, o que é que eu vou fazer? Ó, tu lembra que velocidade é ΔS sobre quem? Sobre ΔT, né? A gente não tem isso? Quem é a velocidade nesse caso aqui? É 2,5. Quem é meu ΔS? ΔS, nesse caso aqui, é o que ele quer, né? Que é a distância percorrida. É o meu ΔS. E o intervalo de tempo, nesse caso, ó, veja que é 10 segundos, ó. Então, aqui eu vou fazer meio pelos extremos, né? Mais uma vez aqui, ó. 1 vezes ΔS dá ΔS. 2,5 vezes 10 dá quanto? 25 metros. Ó, 25 ΔS, nesse caso aqui, ó. 25 metros. Ó. Tranquilo? Então, aqui a gente chega, né? A nossa resposta que ele está querendo aí, né? Qual a distância percorrida, né, nessa
nesses 10 segundos. Então, aqui eu tenho essa distância. Então, questão também super fácil, né, gente? Ó, super fácil. Dá um print aí, né? Tira foto, né? Para o vídeo para tu copiar, certo? Devagarzinho e tranquilo. Qualquer dúvida, só perguntar, ok? Vamos para a questão 3, né? A questão 3, até agora as questões super simples, ó. A questão 3, ele diz o seguinte, ó. Quiserem tentar também, importante também, viu, gente, ó. Dá uma pausa no vídeo, né? E tenta fazer a questão. Tranquilo, tenta fazer a questão, porque isso aí você vai ver depois a resolução e você vai ver onde é que está acertando, onde é que está errando, entendeu? Então é sempre bom. Uma das maneiras que você pode estudar é parar o vídeo, fazer a questão antes da minha resolução, para você ver depois como é que eu fiz, certo? Se você acertou ou não. Então vamos lá. A questão 3 fala o seguinte, ó. Fala o seguinte. As máquinas cortadeiras e colheitadeiras, né? Colheitadeiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas de trabalhadores rurais, o que podem alterar de forma significativa a relação de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar. A pá cortadeira da máquina ilustrada na figura abaixo gira em movimento circular uniforme a uma frequência de 300 RPM. Então, se liga aqui, ó, 300 RPM. A velocidade de um ponto extremo P, ele colocou aqui, ó, da pá vale, e ele disse aqui, ó, para considerar π, né, igual a 3. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai encontrar uma relação que utilize a expressão correta para isso aqui. Veja que ele deu o raio, ó. O raio aqui é 60 centímetros, né? A gente vai passar isso aqui para metro. Ó. O que foi que ele deu na questão? Ele deu a frequência, ó. Ele deu a frequência, que foi igual a quanto? 300 RPM. 300 RPM. Certo? Ele deu o quê? Ele mandou adotar π igual a 3. Π igual a 3, né? O que mais que ele disse na questão? Ele falou que esse raio aqui é 60 centímetros. 60 centímetros. E ele quer que você determine a velocidade, né? Ó, a velocidade de um ponto extremo P. Pronto. Quando ele pergunta a velocidade, ele está perguntando a velocidade linear. Só quando ele perguntar assim, velocidade angular, nas questões, aí beleza. Mas quando ele diz assim, a velocidade num ponto tal, a velocidade não sei o quê, a velocidade de rotação, tal, não sei o quê, ele está falando em velocidade linear, certo? A não ser que ele especifique na hora e diga, determine a velocidade angular de rotação dessa roda, né? Dessa circunferência e tal. Beleza? Então, veja, ele deu a frequência, deu π, deu R. Ele pede para calcular a velocidade. Ó, direto, ó. A gente vai usar aquela fórmula V igual a 2πr vezes F. Só um detalhe aqui, ó. Para eu calcular em metros por segundo, que é a resposta que ele está querendo aí, né? A gente tem que transformar isso aqui, ó, para metro. E isso aqui, RPM, rotações por minuto, tem que passar para RPS, que é rotação por segundo, que é a mesma coisa que Hertz. Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer é dividir isso aqui por 60. Ó. É isso? Para eu passar de RPM para RPS ou Hertz, que é a mesma coisa, eu tenho que dividir por 60. Dividindo isso aqui por 60, 300 por 60, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 5, né? Vai dar 5, certo? Pi, ele deu aqui, ó, de centímetros passando para metro, eu divido por quanto? Divido por 100, né? Então, isso aqui vai dar 0. Sim, isso aqui é 5 Hz, né? Isso aqui, ó, 60 por 100 dá 0,6 metros, né? Então, já sei quanto é que vale o meu raio em metros, a minha frequência e deu pi. Pronto, agora é só aplicar a fórmula. Ó. V, nesse caso aqui, ó, vai ser 2 πr vezes a frequência. Só isso que a gente vai fazer aqui agora, certo? Então, vamos lá. V, nesse caso aqui, ó, 2π. Π, nesse caso aí, é quanto? Π
Ó, π, nesse caso, ele diz que é 3, né? Então, vamos adotar aqui, ó, 3. O raio, nesse caso aí, ó, 0,6, né? O raio é 0,6, ó. E a frequência, nesse caso aí, ó, a frequência é quanto? 5, né? Então, vamos fazer essa continha agora aqui, ó. Vou fazer essa continha, certo? Então, vai ficar, ó, 5, ó, 5 vezes 0,6 dá 3. Isso aqui dá 3, ó. Aí vai ficar 3 aqui. Vezes 3 dá 9. 9 vezes 2 dá quanto? 18. Então, ó, a minha velocidade, nesse caso aqui, velocidade é 18 metros por segundo. O que é, certo aí, a alternativa à letra C, né? Olha aqui, ó, letra C, ó. Tranquilo? Então, a questão bem tranquila, né? A questão que não é complicada, né? Dá um print aí, ó. Copia direitinho, né? Para gente ter para vocês terem um aprendizado correto desse assunto aí. Veja que não é complicado, né? Só uns detalhes daquelas fórmulas, mas as questões em si não são tão complicadas. Tem umas questões realmente complicadas, né? Mas para nível de Enem nem tanto, certo? Então copia aí, ó. A gente tem essa velocidade, né? E vai exercitando, vai estudando, vai fazendo essas questões, porque ela é fundamental. Você só aprende física, eu sempre falo para vocês, né? Física, matemática, química, né? Português, redação, essas disciplinas assim, você tem que ter, tem que praticar, né? Praticar bastante, ok? Então, física é essencial exercícios, certo? Exaustivamente, não adianta. Quando você faz muito exercício, você aprende o conteúdo, entendeu? Ministrado. Então, copie isso aí e vamos para a questão seguinte, né? Que é a questão de número 4, ok? A questão 4 aqui, ó. A questão do Enem que caiu, certo? Então, essa questão 4, ó, ele diz o seguinte, vamos lá. Então, fica muito atento. Veja como é importante a teoria para vocês. Eu falei para vocês que, quando eu expliquei aquela parte de transmissão de polias, né? Acoplamento de polias, o que é que acontece? A polia que tiver maior raio é aquela que tem menor o quê? Menor frequência, né? E aquela que tiver menor raio é aquela que tem maior o quê? Frequência. Então, essa questão é basicamente isso. Então, vamos lá. Ó, para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas diferentes, P e Q, certo? P e Q. P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Menor velocidade linear. Tranquilo? Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa dessa opção? Vamos lá. Vamos analisar aqui, ó. Veja. Veja que na situação P, o motor está acoplado aqui, ó, a essa polia 2, certo? Então, o raio dela é pequeno. Você vai ter uma frequência o quê? Grande, certo? Vou logo dizer, a gente tem que procurar aquela que tem o raio maior, porque a frequência vai ser o quê? Menor. Então, dá uma olhada aqui, esse motor aqui, ó, está acoplado nessa polia 3 aqui, ó. O raio dela é maior do que essa da luz, né? Então, consequentemente, o que é que vai acontecer? A frequência dela, ó, vai ser o quê? Menor. Se a frequência é menor, como essa polia 3 está acoplada na polia 2, ambas vão ter a mesma frequência. E isso daqui, ó, essa fita vai ter uma frequência menor de rotação aqui dela, né? Então, o que é que a gente vai ter nesse caso? A nossa polia procurada, o nosso sistema procurado é a montagem Q, certo? E por quê? Ó? Vamos ver as alternativas. Letra A. Q
pois as polias 1 e 3, ó, polia 1, que é essa daqui, e a polia 3, giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos. E a que tiver maior raio terá menor frequência. Justamente isso, né? A polia 1 e a polia 2, ó, elas vão ter a mesma velocidade linear, não é? Acoplamento de polias por correia, lembra disso? Só que, nesse caso aqui, ó, como o raio dessa daqui é maior do que essa, raio grande, frequência dessa polia aqui, ó, 2, ela vai ser menor. Por quê? Porque ela está acoplada na polia maior. Então, nesse caso aí, ó, a alternativa correta é a letra quem? É a letra A. Super fácil, né? Só com aquelas dicas que eu dei para vocês sobre acoplamento de polias. Tranquilo? Vamos ver a questão de número 5, né? Questão 5 aí, ó. Olha a questão 5. Questão 5 diz o seguinte, ó. Em uma bicicleta, o ciclista pedala na coroa e o movimento é transmitido à catraca pela corrente. A frequência de giro da catraca é igual da roda. Supondo-se os diâmetros da coroa, catraca e rodas iguais, respectivamente, a 15, 5 e 60, o modo da velocidade dessa bicicleta em metros por segundo. Quando o ciclista gira a coroa a 80 RPM, tem valor mais próximo de... Ele mandou adotar π igual a 3. Pronto. Vou fazer um esquema aqui para a gente analisar esse sistema aqui, ó. A coroa, a catraca e a roda, certo? Vou fazer um esqueminha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou escurecer mais, então vai ficar muito claro o vídeo para vocês, ó. Então, eu vou fazer esse desenho aqui ao lado, abaixo no caso, né, para ficar mais tranquilo a explicação, certo? Mas é uma questão tranquila, acoplamento de polias. E aí a gente vai aprender a calcular a velocidade dela, né, através desses eixos de rotação, de transmissão, né? Ó. Vamos lá, amiguinho. Aí eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu tenho o seguinte. Veja, a coroa é isso aqui, ó. A coroa está ligada aonde? Na catraca, né? Então, vou fazer o desenho aqui, ó. Para que você entenda o que é que está ocorrendo. Tá vendo? E essa parte aqui, né? Essa parte aqui, ó. É o pneu, né? Essa parte aqui é o pneu, né? É a roda, né? É a roda da bicicleta. Muita calma na hora dessa, né? Certo? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar, para a gente não ficar escrevendo coroa, catraca, não sei o que, eu vou fazer o seguinte, ó. A coroa eu vou chamar de roda A, beleza? A catraca eu vou chamar de B e a roda de C, certo? Ele deu os raios, respectivamente, aqui, ó. Ó, coroa, catraca e do pneu, né, da roda, certo? E aí o camarada aqui, ó, ele vai dar nesse caso aqui, ó, uma pedalada aqui, né? Ó, ele vai dar uma pedalada aqui, ó. Ele vai pedalar. E quando ele pedalar aqui, ele disse que ele deu um giro, né, na coroa de 80 RPM. Então, ó, veja essa polia e veja essa. É justamente acoplamento de polias por uma correia que a gente já viu, né? Então, nesse caso aqui, amiguinho, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer R de A e R de B aqui, ó. Aquela relação.
R de A, ó, vou fazer aqui, ó, R de A vezes a frequência de A é igual a R de B vezes a frequência de B. Ok? Então, R de A. Quem é o raio de A? Vamos lá. O raio de A, que é a coroa, nesse caso aqui, ele disse que é 15, isso aqui é o diâmetro, 15 centímetros. Só que tu sabe que diâmetro é o dobro do raio, né? Então, para eu calcular o raio, eu tenho que dividir isso aqui por 2. A frequência de A, nesse caso, a frequência de A, que é a frequência de rotação dessa coroa, ele deu na questão, né? Ele disse que é 80 RPM, ó. 80, ó. Certo? R de B, nesse caso aqui, é quanto? R de B. Ó, R de B, o raio dessa catraca aqui, ó, ele falou na questão, ó, que o diâmetro é 5 centímetros. Então, é 5 dividido por 2, né? Vezes a frequência de B. E a gente vai fazer alguns cortes aqui, ó. 2 vai morrer com 2, né? Eu posso simplificar aqui, ó. 15 dividido por 5, que dá quanto? Dá 3 aqui, né? Aqui deu 3, aqui ficou 1, né? Então, vai ficar 3 vezes 80, 240. Aqui ficou 1, 1 vezes F de B, F de B. Então, ó, a frequência de B é de 240 RPM. Vamos passar logo isso aí para Hertz, né? Basta você dividir por quanto? Por 60. Isso aqui é igual a quanto? A 4 Hertz, né? Então, já sei quanto é a minha frequência da roda, no caso da catraca B, né? Mas veja, a catraca, olha aqui, ó, a catraca, ela não está acoplada com a roda. Isso quer dizer o quê? Se a catraca der uma volta, a roda também vai dar uma volta. Se a frequência da catraca é 4, a frequência da roda também é quanto? 4. Então, ó, a frequência de C, que eu coloquei aqui, ó, é igual a quanto? A 4 Hz. Pronto. E aí agora ficou fácil, porque a gente vai calcular a velocidade dela, né? Como é que eu vou achar a velocidade? A velocidade é 2π, o raio, né? Lembra que é o raio de C, certo? O raio de C, vezes quem? Vezes a frequência de C, né? Vezes a frequência de C. Ok, amiguinho? Aí eu tenho o seguinte, ó, V, nesse caso aqui, vai ser 2π, só que π, ele mandou adotar, ó, π ele mandou adotar, ó, 3, vamos substituir aqui, ó, 3. O raio de C, veja, o raio de C, se o diâmetro é 60, o raio é metade, é 30, né? Só que 30 centímetros passando para metro, só é você dividir por 100, que dá 0,3, né? E a frequência de C a gente já achou que é 4. Agora é só fazer essa continha aqui, ó. Só fazer essa continha. V vai ser igual a quanto? Ó, vamos lá. 2 vezes 3 dá 6, né? 6. 6 vezes 4 dá 24, né? 24 vezes 0,3, isso aí vai dar a mesma coisa de 72 dividido por 10, né? Que dá 7,2. Então, ó, essa velocidade aqui dessa bicicleta é 7,2 metros por segundo. Super tranquilo, né? Questão que caiu no Enem. E aí a gente tem, ó, qual a resposta aí? A gente vai ver. Copia isso aí, né? Dá um print, ó. Questão tranquila, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Mas dá para fazer também. Então, a alternativa aí, ó, é a letra B, né? Né, amiguinho? Letra B, ó. Então, copia, dá um print, ok? Uma questão aí do Enem. Questão 5. Beleza? Tranquilo? Super fácil, né? Vamos para a questão 6, né? Vamos para a questão 6, ó. Tira um print, certo? Questão tranquila aí, ó, para vocês, né? Vamos ver se essa imagem aí tá boa. Tive tanto problema com essa câmera, mas vamos ver aí, né? Ok?
Então, vamos para a questão 6. Ó. Vamos ver a questão 6 aqui. Ó, a questão 6 é uma questãozinha que é mais ou menos, né? Vamos ver aí, ó, o que ele está pedindo. Ó, questão 6. Ele diz o seguinte, ó, dois objetos A e B estão ligados por um cabo rígido e descrevem um movimento circular uniforme. As distâncias dos objetos ao centro comum C, isso aqui, da órbita, estão representadas na figura, né? Então, a partícula A e a partícula B, né? Esses dois objetos. As razões entre as velocidades lineares, VB sobre VA, e as acelerações centrípetas, AB e AA, são, respectivamente... Gente, a aceleração centrípeta é a aceleração que aponta para o centro da circunferência, o nome já está dizendo. E a formulazinha da aceleração centrípeta, a gente vai ver isso ainda quando chegar na parte de forças do movimento circular. Ela é dada pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Essa é a expressão da aceleração centrípeta, certo? Essa formulazinha aqui. Ok? A gente vai usar ela aqui. E tu sabe, né? Como A e B, vamos lá, como A e B, nesse caso, estão acoplados por esse mesmo fio, veja que quando A der uma volta, B também vai dar uma volta. Isso quer dizer o quê? Que a frequência é igual, a velocidade angular é igual. Eu vou partir da velocidade angular, certo? Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte, ó. A velocidade angular, nesse caso aqui, ó, a velocidade angular de A, certo? Eu vou escrever de caneta porque não estou muito confiante nessa imagem aí, não. Então, ômega A é igual a ômega B, beleza? Mas a gente sabe que velocidade, ó, lembra que velocidade é ômega vezes quem? Vezes o raio, né? Quando eu quero tirar o valor do ômega aqui, ó, ômega vai ser V sobre R, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Quem é ômega de A? Vai ser VA sobre quem? Sobre o raio de A. Só que o raio de A, veja, o raio de A é R, ó, daqui para cá é R, ó. É Rzinho, tá vendo? Ômega de B é VB sobre o raio dela, né, da trajetória aqui, ó. Só que de B aqui, o raio é quanto? 2R, né? 2Rzinho aqui, ó. De forma que eu posso cortar, ó, esse R com esse R aqui, ficou 1, né? E como ele está querendo VB, ó, ele está querendo VB sobre VA, eu vou passar o VA para cá e vou passar o 2 para lá. Aí vai ficar assim, ó, VB, desculpa, sobre VA é igual a 2. Então, aqui a gente já chega à relação de VB sobre VA. Porque ele está querendo também quem? Ele está querendo a relação de AB sobre AA, aceleração centrípeta de AB sobre a aceleração centrípeta de AA. Então, vamos fazer isso aí, ó. A aceleração centrípeta de B sobre a aceleração centrípeta de A vai ser o seguinte, ó. Quem é a aceleração centrípeta? A fórmula não é essa? Aí vai ficar VB ao quadrado, ó, vai ficar aqui, ó, VB ao quadrado sobre quem? Sobre o raio de B. Só que o raio de B, ó, amiguinho, o raio de B é quanto? É 2R. Então, aqui, ó, 2R. Sobre a aceleração centrípeta de A. É a velocidade, ó, de A ao quadrado, né? A velocidade de A ao quadrado, nesse caso aqui é VA ao quadrado, dividido pelo raio de A. Só que o raio de A aqui é quanto? R. Certo? E aí, o que é que eu faço? Divisão de fração agora, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, a primeira, nesse caso aqui, ó, é VB ao quadrado sobre 2R. E eu vou inverter a segunda aqui, né? R sobre quanto? Sobre VA ao quadrado. E aí eu posso cortar, ó, esse Rzinho aqui com esse Rzinho aqui, né? Aí ficou quanto? Ficou a aceleração
de B sobre a aceleração de A, aí ficou, ó, VB ao quadrado sobre 2 vezes VA ao quadrado. Só que eu posso pegar isso aqui, ó, vou deixar assim, ó. Eu posso pegar VB e VA ao quadrado e elevar a um expoente só, que é o 2, né? Isso aqui, ó. Esse 2 aqui eu posso deixar dessa forma, ó, para não atrapalhar, ó, 1 sobre 2. E esse VB aqui, ó, eu vou colocar assim, ó. Vou colocar, ó, esse VB e VA. VB sobre VA ao quadrado. Posso deixar dessa forma, veja. VB ao quadrado, VB ao quadrado. VA ao quadrado, VA ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque eu já sei, ó, que VB sobre VA é 2. Aí eu vou substituir agora aqui, ó. Entendeu a sacada? Então, aqui, ó, A, B sobre A vai ser igual a quem? A 1 meio de VB sobre VA ao quadrado. Mais VB sobre VA, né? 2. Então, 2 elevado ao quadrado dá 4. E aí morreu, né? Aqui, né? 4 vezes 1, 4. E por 2 dá quanto? 2, né? Então, aqui, ó, a minha aceleração, que é essa daqui, essa relação, né? Deu quanto? Deu 2. Então, a alternativa aí, ó. Uma deu 2, a outra deu 2. Só pode ser quem? Só pode ser a letra E, né? De Exuda, né? Tranquilo, gente? Então, aí, ó. Tranquilo a questão de número 6, né? Questão um pouquinho mais complicada, mas não chega a ser tanto assim, né? É importante você fazer esse tipo de questões. É importante você ter o domínio de álgebra, né? Para você resolver essas questões, certo, amiguinho? Copia aí, dá um print, né? Essa câmera, engraçado, essa câmera está com um problema de foco. Às vezes ela foca muito rápido, de repente demora um pouquinho. É doido que termine logo essa época de quarentena para eu comprar uma câmera mais top, né? Para ficar bem legal a imagem aí e não dar esses problemas assim. Ok? Vamos para a questão de número 7, né? Copia, tira dúvida, qualquer coisa a gente vai fazendo, né? Vamos para a questão 7, né, amiguinho? Então vamos para a questão 7, ó. A questão 7 diz o seguinte, ó. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram as ciências na época e propiciaram, né, a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagem mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar, né? A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro, né? Nesse quadro aqui, certo? Aí ele pergunta, a frequência de giro do ponteiro em RPM é... Ele quer saber qual é a frequência de giro desse ponteiro aqui, ó, certo? Tranquilo? E ele deu a frequência de quem? A frequência de rotação desse motor aqui. Tranquilo? Olha, veja que o motor ele está ligado a essa engrenagem aqui, né? A essa engrenagem. Então, nesse caso, o que é que a gente vai ter aqui? Deixa eu desligar esse negócio aqui que apareceu. O que é que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma engrenagem, certo? Essa engrenagem A está ligada a esse motor. Então, consequentemente, a frequência de rotação dela vai ser a mesma. A frequência de A é igual à frequência do motor, que vale 18. Agora, só que perceba, essa engrenagem A está ligada a essa engrenagem B. A gente vai calcular logo essa frequência, né, de rotação da engrenagem B. E eu vou fazer uma coisa importante. O número de dentes, eu vou dizer que é a mesma coisa do raio. Por quê? Porque a gente sabe que frequência, ó, a gente sabe que o comprimento de uma circunferência é 2πr, certo? Ou seja, o comprimento está ligado a quem? Ao raio. Então vai dar tudo certo se eu assumir, ó, que o raio é praticamente aqui, ó. Eu vou assumir que esse raio é proporcional a 24, 72, porque vai dar uma proporcionalidade, ok? Então vamos lá. Então primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. De RA
da polia A e da engrenagem A, no caso, da engrenagem B. Então, vamos lá. R de A vezes a frequência de A é igual a R de B vezes a frequência de B. Ok? R de A, veja que é 24 aqui, ó. Então, vai ser 24. A frequência de A. A frequência de A, nesse caso, a engrenagem A está acoplada no motor. Então, no caso, é 18, né? 18. Que é igual a R de B, o raio de B, no caso, 72, vezes a frequência de B. Ok? Então, aqui eu já posso simplificar, ó. 72 dividido por 24 dá 3. Aqui fica 1, né? Aí vai ficar 1 vezes 18. 18 aqui vai ficar 3. Então, 18 por 3 dá 6, né? Então, a frequência de B é igual a 6 RPM, né? Mas veja, a engrenagem B, ela está ligada ao eixo C. Se ela está ligada ao mesmo eixo, então a frequência vai ser a mesma, né? A frequência de C também é a mesma, ó, que vale quanto? Que vale 6 RPM. Ok? E veja, essa engrenagem C está ligado a quem? A essa engrenagem D. E essa engrenagem D, ó, o eixo dela é justamente o ponteiro, né? Então, a frequência de rotação do ponteiro é igual à frequência de rotação da engrenagem D. Então, basta calcular, né? A frequência da engrenagem D. Então, aqui eu vou fazer, ó, agora entre C e D. Então, a mesma formulazinha, ó. R de C vezes a frequência de C é igual a R de D vezes a frequência de D. Então, R de C. Quem é R de C nesse caso? O raio de C. Olha lá em cima. Lá em cima, ó. 36, ó. Então, aqui, ó. Vamos colocar aqui 36. Quem é a frequência de C? Frequência de C a gente já sabe que é 6, né? 6. R de D. Olha lá em cima, R de D, ó. 108. 108 vezes a frequência de D. 36 vezes 6, isso aqui vai dar 216, né? 216, ó. É isso mesmo? Eu acho que é, né? Então, 108, frequência de D. Logo, a frequência de D, ó, a frequência de D vai ser igual a quanto? 216 dividido por 108, isso aqui vai dar 2, né? 2 o quê? 2 RPM. Que é justamente o que ele está querendo, né? Em RPM aqui, ó. Então, nesse caso, amiguinho, aqui, ó, a gente chega à nossa solução da questão 7, que é a alternativa letra B, né? Então, tranquilo aí, a questão 7. Vamos para a questão 8, né? Vamos embora. Tá acabando já, né? Questão de número 8. A questão 8, ó, ele fala o seguinte: dois ciclistas percorrem uma pista circular no mesmo sentido e com movimento, né, uniforme. A velocidade angular do ciclista deve ser o ciclista A, né? Eu acho que é o ciclista A. Ômega A igual a 2,5 radianos por segundo. E a velocidade angular do ciclista, eu acho que é B aqui, é 2,4 radianos por segundo. Ambos os ciclistas passam por um determinado ponto da pista no mesmo instante de tempo. Determine em quanto tempo depois desse instante o ciclista A estará com uma volta de vantagem sobre o ciclista B. Neste problema, considere o valor de π igual a 3. Dê sua resposta em segundos. Beleza. Então, bora ver aí. Ó, gente, é fácil a questão. Para ele ter uma volta de vantagem do ciclista, o ciclista A com relação ao ciclista B, é porque ele andou uma volta completa, né? Ou seja, ele andou um comprimento de quanto? De 2πr. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, ó. O ΔS do ciclista de A menos o ΔS do ciclista de B tem que ser igual ao comprimento de uma circunferência, né? Que é uma volta, que é 2πr. Certo? Só que ΔS, lembre-se, ó, vou colocar aqui ao lado, ó, velocidade é ΔS sobre ΔT.
Ou seja, ΔS é velocidade sobre quem? Velocidade vezes quem? Vezes ΔT. Então, eu vou colocar aqui, ó. ΔS de A é a velocidade de A vezes ΔT. Menos. A mesma coisa aqui, ó. Quem é ΔS de B? É a velocidade de B vezes ΔT, que é igual a 2πr. Ok? Só que velocidade, a gente vou colocar aqui ao lado, ó. Velocidade, ó, é ômega vezes quem? O raio. Não é? Então, quem é a velocidade de A? É ômega A vezes o raio, vezes ΔT. Quem é a velocidade de B? É ômega B vezes o raio, vezes ΔT. Tudo isso igual a quanto? 2πr, né? 2πr. Pronto. E aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou cortar, ó. Aqui tem R, aqui tem R, aqui tem R, ó. Tá vendo? Nem precisou usar o R, né? E ele não deu, né? Olha que bom. Tranquilo? E aí, agora, ó. Ômega A é quanto? 2,5, né? 2,5 vezes ΔT. 2,5 ΔT. Menos. Ômega B é 2,4, né? Então vai ficar 2,4 ΔT. E aqui vai ficar 2π, né? Só que π ele mandou dizer que é quanto? Ele mandou adotar que é 3. Então vai ficar 2 vezes 3, que dá quanto? 6, né? Isso mesmo, amiguinho. Ó, 2,5 menos 2,4 dá 0,1. O quê? ΔT, que é igual a 6. Logo, ΔT, amiguinho, vai ser 6 dividido por 0,1. Isso aí dá quanto? Isso, 60 segundos. Então, com isso aqui, ó, a gente finaliza, né, nossas questõezinhas. Ok, gente? Então, tem alternativa aí, alternativa letra D, né? Ok? Então, tira um print, uma foto. Valeu. Um abraço, galera. E aí, bons estudos para vocês. Tenta fazer essas questões. Vou mandar uma lista. Não se preocupe com esse material. Vou mandar para vocês, beleza? E aí, vai tirando dúvida, vai resolvendo as questões no grupo para você ficar craque nesses assuntos aí, ok? Um abraço a todos. Fui, galera.